Oi minha gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Começando mais um vídeo aqui no canal, e se você é novo por aqui, eu sou a Anne, eu costumo falar sobre casos criminais reais, casos solucionados, não solucionados, casos misteriosos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo. Tô sempre postando vídeo toda semana. Deixa o seu like, isso vai ajudar muito o canal a crescer, e compartilha com aquela pessoa que você sabe que também vai gostar. Dito isso, bora pro vídeo. Conrad Henry Roy III nasceu dia 12 de setembro de 1995 em Mattapoisett, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele era filho de Conrad e Lynn Roy. Ele também tinha uma irmã chamada Candy. E a família do Conrad era muito ligada a salvamento marítimo. Então, desde novo, ele sempre trabalhou com o pai, com o avô e o tio na empresa da família. Ele era muito dedicado em qualquer atividade que ele fazia, tanto na empresa da família quanto na escola. No ensino médio, ele jogava beisebol, remava, fazia corrida e sempre foi uma pessoa muito de destaque. Ele sempre tinha boas notas. Em junho de 2014, ele se formou com honras no ensino médio, e esse título só dava para quem tinha boas notas, tinha as notas mais altas, né, da turma, e o melhor desempenho acadêmico. E devido às suas notas altas, ele também foi aceito na faculdade de Pittsburgh para estudar administração ou alguma coisa ligada a negócios, só que ele não foi de imediato. E também naquele ano ele recebeu a sua licença de capitão pelo Instituto Marítimo Nordeste. Indo direto para o dia do caso, no dia 12 de julho de 2014, a polícia encontrou o carro do Conrad, que era uma caminhonete preta, no estacionamento da Calmart, que é uma rede de lojas de departamento que é bem famosa lá. E dentro do veículo foi encontrado o corpo do Conrad já sem vida. Ele tinha colocado uma bomba d'água dentro da caminhonete e ligou ela era a gasolina, que resultou no seu envenenamento por monóxido de carbono. Então ele morreu asfixiado. Então a polícia conversou com a família, falou que tinha encontrado o Conrad e o seu estado. Poucos dias depois houve o velório do Conrad, e no velório apareceu uma garota que ela se destacou muito, já que a Lynn e a irmã do Conrad, a Candy, já sabia mais ou menos quem ela era, porque a mãe já sabia que ele mandava algumas mensagens, que ela era uma colega dele. E ela se apresentou como Michelle Carter. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a Michelle. A Michelle nasceu dia 11 de agosto de 1996 em Plainville, em Massachusetts também. Filha de Gayle e David Carter. Ela estudava na King Philip High School em Renton, e ela tinha um distúrbio alimentar. Então desde bem novinha ela tinha esse problema. Desde os 14 anos ela já tomava remédio controlado e antidepressivos, e tinha sessões de terapia no hospital próprio. E a Michelle, mesmo com esses problemas do distúrbio, ela também gostava de esportes, então ela fazia parte de algumas equipes, como de futebol e softball. Só que por causa de algumas crises ela acabava perdendo muito peso, então ela acabou abandonando esses times porque não tinha como ela continuar. E a Michelle era uma garota bem reclusa, no sentido dela não ter muitos amigos. Ela tinha muitos colegas no colégio, mas ela não fazia realmente parte de algum grupinho, ela não tinha um círculo de amigos mesmo. Só que muita gente do colégio dela falava que ela era uma pessoa extremamente grata, no sentido de querer ajudar as pessoas, e quando alguém tratava ela bem, ela realmente ficava muito grata pela ação da pessoa. E após o falecimento do Conrad, a Michelle, ela meio que mandava alguns e-mails e mensagens pra Lynn e pra irmã do Conrad, a Candy, meio que tentando consolar e confortar, falando que conhecia o Conrad, que não tinha sido culpa dela, que aquilo foi só e somente só a escolha dele. O que fez com que a mãe do Conrad pensasse que ela fosse bem mais do que apenas uma amiga, uma colega, como ela achava que eles eram, apenas conversavam eventualmente. Mas o jeito que a Michelle falava sobre o Conrad passava uma ideia bem mais séria, de um relacionamento bem mais profundo.
Então, mesmo sendo um caso de suicídio, a polícia começou a fazer uma investigação meio que superficialmente, apenas por protocolo, já que no estado eles veem como uma morte incomum, então eles investigam mais um pouco só pra meio que concluir o caso todo, questão de motivo. E durante a investigação, no dia que eles encontraram o Conrad, eles também pegaram o celular dele que estava na caminhonete e começaram a investigar, a procurar algumas mensagens e ligações daquele dia pra trás. Uns 2 meses depois da morte do Conrad, que seria o mês que ele faria aniversário de 19 anos. Então a Michelle, ela fez um evento para arrecadar fundos para conscientização de saúde mental. Só que um fato bem curioso foi que ela fez na cidade dela, em Plainsville, em vez de fazer na cidade do Conrad, que é onde estavam os familiares e amigos dele, pessoas que conheciam ele. Então um amigo dele até perguntou pra ela por que ela não faria na cidade do Conrad, já que seria uma homenagem pra ele, né? E ela falou que ela que tinha pensado e teria que ser na cidade dela, já que não dava pra mudar o evento. E isso meio que foi bem desconfortável pro pessoal que ficou, pros amigos dele principalmente. E nesse evento muita gente compareceu, muitos colegas da Michelle compareceram, tiraram fotos, estavam lá dando muito apoio pra ela, todo o pessoal do colégio estava dando muito apoio. Então o tempo foi passando. Alguns meses após o falecimento do Conrad, um detetive chega na Michelle se apresentando, que ele era um detetive que estava investigando o caso do Conrad ainda, e perguntou pra ela, já que eles encontraram no celular dele uma ligação deles e que tinha uma duração bem considerável naquela noite. E a Michelle falou que ela realmente conversou com o Conrad na noite anterior, do dia 12. Eles conversaram, ela disse que ele não estava bem e que ela estava conversando, tentando ajudar ele, só que simplesmente o celular desligou e foi isso, não aconteceu mais nada. Então o detetive falou que ele tinha um mandado de busca pro celular e pro computador dela. E a Michelle, mesmo desconfortável, ela entregou os dois. E a polícia conseguiu recuperar todas as mensagens. Então a Lynn, a mãe do Conrad, falou que no máximo umas 5 vezes eles tinham se visto pessoalmente. Mesmo uma cidade para outra tendo apenas 1 hora de distância, eles se viram muito pouco mesmo. Então o relacionamento foi basicamente todo virtual, por meio de mensagens e e-mails. E a polícia começou a analisar tudo, então foram mais ou menos mais de 300 páginas com toda a história deles, desde o dia que eles se conheceram até o último dia do Conrad. Em fevereiro de 2012, os dois se conheceram na Flórida durante algumas férias em família. Então, desde o primeiro dia, eles começaram a trocar mensagens, e-mails. E após esse dia, eles não pararam mais. Então, eles tinham um fluxo de mensagem muito grande. E após o final da viagem da Flórida, eles continuaram mandando mensagens diariamente. E pelas mensagens, a polícia descobriu que em outubro, o Conrad já tinha tentado se matar por overdose de remédio. Só que não deu certo e ele vomitou tudo, então ele falou pra ela que tinha tentado e que o estômago dele estava muito machucado. E em contrapartida, ela também falou que estava com crise por causa do distúrbio dela e que ela também não estava legal. Então pode-se perceber que unir os dois era basicamente esses problemas de saúde mental que os dois tinham, com o uso de remédio, com pensamentos muito tristes. Então isso meio que foi juntando eles, foi aproximando os dois. E o Conrad falou pra Michelle que ele tinha depressão e ansiedade social. E ela também falou que ela tinha problemas com distúrbio alimentar e com a imagem dela, ela tinha muito problema nesse sentido. Então no outono seguinte, o Conrad falou pra Michelle que ele estava decidido que ele iria fugir pra Califórnia, que ele ia tentar uma vida nova pra lá. E a Michelle falou que ela iria com ele. Ela disse que ela não conseguiria ficar essa distância toda longe dele. E ele perguntou por que ela queria ir com ele. E ela falou que eles poderiam superar as coisas juntos e tentar ser felizes. Então a Michelle, em julho do ano seguinte, foi em alguma sessão de terapia. E ela falou pro Conrad que ela estava fazendo terapia por causa do distúrbio alimentar dela, por causa da anorexia. E ela comentou que ele deveria procurar ajuda, que ele deveria ir com ela,
fazer essas sessões, porque isso ajudaria muito, melhoraria muito a saúde mental dele. Só que o Conrad, ele falou que não queria ajuda, que ele não iria começar a fazer uma terapia. E após isso ele falou pra Michelle que ele era um suicida e que isso não iria mudar na visão dele, não iria ajudar muito. E após essa descoberta, a Michelle e o Conrad, eles começaram a falar muito sobre métodos e meios e sobre o fato, né, o suicídio em si. E ela comentou que caso ele fizesse isso, a família dele poderia ficar chateada por um tempo, por 1 ou 2 semanas, mas que logo iria passar, que todo mundo iria seguir em frente, que não seria uma coisa assim pra sempre. Tanto que ela até comentou que caso a irmã dela mais nova fizesse isso, né, fizesse o ato, ela ficaria bem chateada, só que algumas semanas depois ela simplesmente seguiria em frente. E no início de julho ele falou pra Michelle que ele estava decidido, que ele iria fazer o que ele já estava planejando, que ele já tinha tentado fazer, né? Só que no dia seguinte ele mandou uma mensagem pra ela e ela ficou bem chateada porque ela achava que ele já tinha feito. E quando ela descobriu que não, que ele ainda estava vivo, ela meio que falou que ela estava se sentindo enganada, que ele falava as coisas pra ela e ele não fazia. Foi aí que a polícia percebeu que a postura da Michelle começou a mudar. O que antes ela tentava ajudar, incentivando ele a ir em terapias e buscar ajuda profissional. Nesse momento ela já tinha mudado muito a forma de falar, as formas de agir com ele. Então parecia mais que ela estava esperando que ele fizesse alguma coisa. E no dia 12 de julho, no dia que ele realmente fez, encontraram 2 ligações para ela no horário e no dia que o Conrad se suicidou. Então mesmo que ficasse registrada as ligações, a duração, eles não conseguiram a gravação da ligação em si, o que é que eles falaram. Mas algum tempo depois a Michelle mandou uma mensagem para uma amiga dela, uma amiga chamada Samantha. E na mensagem para essa amiga dela, ela falou que poderia ter ajudado ele, que poderia ter feito parar, porque ela estava em ligação com ele, ela estava falando com ele no momento em que ele estava fazendo, que ele tinha ligado a bomba d'água. E ela disse pra amiga que ele tinha saído do carro porque estava funcionando e ela mandou ele voltar. E após a recuperação de todas essas mensagens, tanto da conversa da Michelle com o Conrad, tanto com as conversas dela com as amigas falando sobre o Conrad, a Michelle foi indiciada no ano seguinte. E ela seria indiciada por homicídio involuntário, podendo pegar até 20 anos de reclusão. No dia 5 de junho de 2015 começa o julgamento. É iniciado os preparativos dos jurados para o caso. Nesse meio tempo acontece uma reviravolta. A Michelle ela decide renunciar ao seu direito a um júri, deixando assim toda a decisão do caso exclusivamente nas mãos do juiz Lawrence Muniz. Então o julgamento começou com a acusação analisando a primeira tentativa do Conrad de suicídio, que foi em 2012, na overdose de remédios, em comparação com o que tinha acontecido em 2014, 2 anos depois, que foi realmente o dia que ele conseguiu ir até o final. E a análise da promotora foi que em 2012 o Conrad, na tentativa, ligou para um amigo para pedir uma ajuda, e esse amigo conseguiu convencer o Conrad a parar, a não seguir em frente com aquela tentativa, a simplesmente voltar atrás. E foi o que aconteceu. Em 2014 ele fez a mesma coisa, fez a tentativa e num ato desesperado ligou para um amigo, que no caso era a Michelle, para tentar conseguir alguma ajuda, algum apoio. E foi no dia que ele conseguiu ir até o final. Então, continuando com a análise da promotora, com base nas mensagens que foram recuperadas do celular da Michelle, ela meio que fez um perfil da Michelle como sendo uma garota muito privilegiada e, apesar de ser impopular, que queria chamar a atenção das colegas do colégio, queria ter assunto que se preocupassem com ela, que falassem com ela. E com isso ela viu que o assunto do Conrad, do estado dele, chamou muita atenção para ela, para as pessoas saberem como ela estava, quererem se aproximar e terem um pouco de solidariedade e empatia com ela. E isso meio que confortou ela. E nisso tinham 2 garotas que eram bem mais citadas no tribunal, que foram a Samantha e a Lexi, que eram 2 colegas da Michelle, da colégio, que tinham se aproximado dela justamente na semana que aconteceu o suicídio do Conrad. E nisso a promotora começou a ler algumas mensagens antes do dia 12 de julho
E no dia 10 de julho, a Michelle mandou para Samantha e para Lexi que o Conrad estava desaparecido e que ninguém sabia dele. Então ela foi mandando várias mensagens dizendo que estava preocupada, que achava que ele tinha feito alguma coisa, que ele poderia nem estar mais vivo. E isso meio que despertou ainda mais a preocupação das duas colegas com ela. Então elas sempre estavam falando com ela, perguntando como é que ela estava, se já tinham tido notícia do Conrad. E ao mesmo tempo em que ela mandava essas mensagens para as duas amigas, ela falava com o Conrad perguntando se ele já estava decidido, se ele já sabia o que é que ele iria fazer e se ele iria cumprir com o que ele tinha prometido. Então ela inventou esse desaparecimento do Conrad 2 dias antes. Então a promotora continuou analisando as mensagens que ela estava mandando. E no dia 12, que ela estava mandando tanto pro Conrad quanto para as amigas, e o Conrad ainda estava naquela... não estava decidido realmente se ele iria continuar. Tanto que no dia 12 ele manda uma mensagem para ela meio que confuso, meio hesitante, querendo meio que desistir. E ela vai e fala que ele não poderia quebrar uma promessa. Nisso ele fala que vai fazer e meio que pede uma direção para ela. E ela fala, vá para um estacionamento vazio. Então o Conrad sai com a sua caminhonete, vai para esse estacionamento. E nisso tem uma ligação dos dois, com uma duração mais ou menos de 40 minutos, 43 minutos. E acredito que durante a ligação todo o processo estava sendo feito. Então o Conrad estava falando com a Michelle, colocando a bomba d'água. Tanto que o Conrad deve ter morrido durante a ligação também. É bom lembrar também que o celular do Conrad foi encontrado sem bateria dentro da caminhonete. E no dia seguinte, a Michelle mandou diversas mensagens, visivelmente bem preocupada com ele, perguntando se ele tinha feito alguma coisa, que não era para ele ter feito, que ela iria procurar ajuda, que eles iriam ficar bem. Fez diversas ligações para ele também. E de acordo com a promotoria, ela fez isso no intuito de encobrir alguma suposta incentivo. Então, 2 dias depois, ela manda uma mensagem para Samantha, contradizendo justamente a mensagem que ela tinha mandado pro Conrad. Na mensagem que ela mandou pra amiga, ela fala que ouviu ele se matando, ouviu ele gritar de dor, e que ela deveria ter feito alguma coisa, que ela deveria ter ajudado ele. E a amiga mandou uma mensagem dizendo que não foi culpa dela. O advogado da Michelle falou que o Conrad tinha levado a Michelle para uma onda de suicídios e que o Conrad frequentemente fazia pesquisas sobre o suicídio. E ele também alegou que a suposta culpada estava a quilômetros de distância do Conrad no dia 12. E então o advogado da Michelle levou uma testemunha, que era um médico que ele frequentemente dava testemunho nos casos envolvendo E esse médico, ele tinha a teoria que a Michelle, naquele ano, o médico dela tinha aumentado as dosagens dos remédios antidepressivos dela e que isso poderia ter acarretado uma mudança de personalidade e de percepção de mundo da Michelle. Então ele cita que a Michelle era uma pessoa extremamente amável, que gostava de ajudar as pessoas. Naquele momento, com a influência dos remédios, ela pensou que incentivando o Conrad estaria ajudando ele a tentar procurar uma ajuda ou a simplesmente desistir do suicídio. Então, no dia 16 de junho de 2017, a Michelle já tinha 22 anos, deu o seu veredito final. E no discurso final dele, ele falou que a Michelle sabia das intenções do Conrad naquele dia e mesmo assim não se propôs a ligar para a irmã ou para a mãe para informar, né, os planos do Conrad, mesmo ela tendo pedido os contatos das duas alguns dias antes, e nem mesmo para a polícia ou serviço de emergência também. A Michelle omitiu uma ajuda ao Conrad, mesmo que básica, quando ela poderia simplesmente ter falado para ele sair do carro. E o advogado da Michelle disse que na tentativa de convencer o Conrad a parar o suicídio, acabou encorajando-o a fazer, mas que nada que ela fizesse naquele dia poderia ter de fato pará-lo. A Michelle foi culpada por homicídio involuntário, condenada então a cumprir 2 anos e meio de prisão,
Só que depois de 11 meses ela conseguiu a liberdade condicional devido ao bom comportamento dela e não ter antecedentes criminais. E esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do caso. Eu queria saber o que é que vocês acharam desse caso em específico, porque eu achei muito complexo, já que os dois tinham problemas de saúde mental, então foi um caso que dividiu muito as opiniões na época do caso, tanto lá quanto agora ainda divide. Muita gente fica do lado do juiz, né, do Conrad, de ter sido uma vítima, mas também tem muita gente que fica do lado da Michelle, mas pelo fato do Conrad já ter tentado suicídio, ter aqueles problemas já de depressão e ansiedade, a Michelle também tinha os problemas dela, então meio que uma galera vê ela como uma vítima e outros não vê ela como culpada. Eu queria saber o que vocês acham, já que é um assunto bem atual, essa questão da depressão, da saúde mental mesmo. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho para quando chegar vídeo novo você já vai ser informado e você vê na hora. Não esquece de deixar o like, isso vai ajudar muito o canal a crescer. A gente tá na tentativa aí, então dá essa força, compartilha com aquela pessoa que você sabe que também vai gostar e até o próximo vídeo.